Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à audição com o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, Dr. António Mendonça Mendes. Muito obrigada pela sua disponibilidade. O assunto, o objeto desta audição prende-se com o despacho do Governo que está a fazer, isto eu estou a citar, o texto do Grupo Parlamentar Requerente, que está a fazer com que os doentes oncológicos percam o direito ao atestado multiuso e consequentes benefícios. Senhor Secretário de Estado, como se sabe, antes de si foi ouvida a Liga Portuguesa contra o Cancro e temos agora um período de audição consigo, em que já foi distribuída uma gralha, que eu penso que terá conhecimento, e, portanto, vou desde já, sem demoras, passar a palavra ao Grupo Parlamentar Requerente, Bloco de Esquerda. O Sr. Deputado Moisés Ferreira dispõe de 4 minutos, como sabe. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, agradecer a presença aqui. Sabe qual é o objeto da audição e o intuito? Tem a ver com a avaliação de incapacidades, tem com consequente emissão do atestado multiusos e acesso a determinados benefícios e apoios sociais, e um despacho que foi assinado pelo Sr. Secretário de Estado em 2019, que faz uma reinterpretação àquilo que é a legislação e que está a ter consequências neste momento, porque existem inúmeras pessoas, doentes oncológicos. A Liga disse que tinha conhecimento de centenas de queixas de doentes oncológicos que, por via desse despacho do Sr. Secretário de Estado, estavam a perder benefícios e apoios sociais, e a estes juntam-se certamente muitas outras pessoas que a Liga não tem conhecimento e muitas outras patologias igualmente incapacitantes e igualmente graves. Ora, há várias questões que se colocam. A primeira é como pode um despacho reinterpretar um decreto-lei que, aliás, já tinha interpretações exatamente contrárias àquilo que está agora colocado nestes despachos, porque a prática tem sido sempre a de manter a avaliação mais favorável para o doente. Isso deixou de existir com o despacho do seu Secretário de Estado. E é por via disso que se está a perder apoios e acesso a benefícios fiscais. Segundo, o despacho do seu Secretário de Estado está a ter consequências graves na vida de muitas pessoas. Terceiro, é um despacho que não considerou, não teve minimamente em conta aquilo que é a história das doenças e não percebeu que o facto de, por exemplo, uma doença, nomeadamente oncológica, não estar ativa não é o mesmo que não ter consequências dessa doença. Uma pessoa pode ter melhorado, pode, apesar de ainda ser doente oncológico, ter visto o seu grau de incapacidade baixar, mas continuar a ter inúmeras consequências, do ponto de vista de saúde, obviamente, do ponto de vista ainda económico e financeiro, do ponto de vista de gastos associados a essa doença. O problema é que agora, com este despacho, estas pessoas, apesar de continuarem a ter a carga de doença e continuarem a ter carga económica, social e despesa associada à doença, deixam de ter acesso a benefícios que antes tinham. E, portanto, aquilo que, na verdade, gostaria de perguntar é se, face a tudo isto, o Sr. Secretário de Estado está na disposição de revogar esse despacho. Enfim, não nos parece que tenha tido em consideração aquilo que realmente é a situação concreta de vida de muitas destas pessoas, nem a doença, a história natural destas doenças ou as consequências sociais e económicas destas doenças. E tendo em conta as consequências que estão a ter, se está a pensar, se está na disposição de fazer a revogação desse despacho. Para terminar, creio que tenho cerca de 1 minuto, gostava apenas de lhe dar um exemplo dos vários que nos têm chegado. É um doente oncológico que teve uma incapacidade de 60%, esteve a fazer quimioterapia, etc. No início de 2021 fez uma reavaliação, foi-lhe baixado o grau de incapacidade abaixo de 60%, mas ele dirigiu-se à repartição de finanças. Na repartição de finanças disseram: não se preocupe, isso não vai acontecer nada, porque está claro na lei que mantém aquilo que é a avaliação mais favorável.
Em abril deste ano, recebeu uma carta em casa da autoridade tributária a dizer averbamento incorreto de grau de incapacidade, reversão de procedimentos e, sem aviso prévio, perdeu tudo aquilo a que tinha direito. Perdeu benefícios fiscais, perdeu uma série de apoios que antes tinham, sem aviso prévio nenhum. Quer dizer, como é que pode ser uma situação destas? Há direitos que estavam adquiridos que de repente são retirados e as pessoas não têm conhecimento. E isso é consequência desse mesmo despacho. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Permitam-me começar por cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados e dizer que é um gosto poder estar aqui na Comissão de Saúde. E, em particular, Sr. Deputado Moisés Ferreira, quero agradecer as várias questões que colocou, mas permita-me que lhe possa, eventualmente, enquadrar melhor aquilo que aqui está a expor. Em primeiro lugar, eu tenho, como aliás todos nós temos, todo o maior respeito, não apenas pela Liga Portuguesa contra o Cancro, como também por todos os doentes e por todos os familiares desses doentes. E por isso esta discussão deve ser feita tendo em conta esse respeito que é devido por todos e essa consciência que temos do sofrimento que qualquer doente tem. Mas também quero dizer, Sr. Deputado, que esta questão não é uma questão dos doentes oncológicos. Sr. Deputado, ainda recentemente o Parlamento esteve a legislar sobre atestados multiuso apenas para doentes oncológicos. Eu queria dizer, Sr. Deputado, que aquilo que está em causa aqui, Sr. Deputado, é mais do que a questão de doentes oncológicos. Está uma questão que devemos distinguir entre aquilo que é a patologia ou determinado evento que existe e a consequência que essa patologia ou que esse evento tem. Ou seja, se existe uma doença renal, se existe uma doença cardiovascular, se existe um acidente de viação, um acidente de trabalho, um acidente pessoal, tudo isso são situações que depois podem ter como consequência uma incapacidade que pode ser reconhecida, que é estabelecida de acordo com uma tabela, e essa incapacidade releva ou não para efeitos fiscais de acordo com aquilo que a lei estabelece. E a lei estabelece que essas incapacidades relevam para efeitos fiscais se forem iguais ou superiores a 60%. O que é que isto significa? Significa que há situações de patologia clínica que são irreversíveis e, sendo irreversíveis, elas são atestadas de forma definitiva e, portanto, não são sujeitas a reavaliação e, por isso, essas pessoas, a partir do momento em que veem reconhecida uma incapacidade definitiva, sejam ou não doentes oncológicos, seja qualquer evento que determine essa incapacidade, esse atestado é definitivo. Depois há outras situações em que a incapacidade é uma incapacidade que é atestada de forma provisória e sujeita a reavaliação. Quando se coloca a reavaliação, pode dar-se duas coisas. Uma, com base nos novos critérios de tabela, exatamente a mesma situação clínica, que não teve nenhuma evolução, tem um grau de incapacidade diferente, mas isso resulta dos critérios que a lei estabelece e não daquilo que é a situação concreta do paciente, e nesse caso aquilo que a lei estabelece é que se aplica o tratamento mais favorável, ou seja, o grau de incapacidade que lhe possa eventualmente aceder benefícios, mas há outras situações, e é dessas que estamos a falar, em que a situação clínica das pessoas, ou daquele paciente, leva a uma evolução que faz com que
nós não estamos aqui a valorar se a pessoa esteve ou não esteve doente, se tem ou não tem consequências da doença. Aquilo que é valorado pelas juntas médicas é se essa evolução é suscetível de afetar a incapacidade e, afetando essa incapacidade, tem como consequência ou pode haver uma evolução negativa, por exemplo, e até pode ter um grau de incapacidade superior a 60%, mas pode ter uma evolução positiva e essa evolução positiva determina um grau de incapacidade menor em função, repito, daquilo que é a sua evolução clínica. E é isso que me parece que é a boa interpretação da lei e é aquilo que decorre da lei. Teremos a oportunidade, Sr. Presidente, agradeço a tolerância, de poder complementar mais algumas questões, mas gostaria de, nesta primeira questão, Sr. Deputado, fazer este enquadramento. Primeiro, que não está em causa o respeito que temos pelos doentes, pelas suas famílias, não está em causa apenas a questão dos doentes oncológicos e não está em causa não reconhecermos para efeitos fiscais aquilo que o legislador determinou que se devia reconhecer. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Secretário de Estado. Teremos todas as oportunidades. O que queremos é, de facto, o esclarecimento cabal de toda esta questão. E passo já a palavra ao Sr. Deputado Luís Graça, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor. Sra. Presidente, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado das Finanças, meu querido amigo António Mendes. Nós ouvimos a Liga, é verdade que esta interpretação não afeta só os doentes oncológicos, mas a audição que antecedeu foi da Liga Portuguesa contra o Cancro, e há uma declaração que eu julgo que devo sublinhar do Presidente da Liga, de que a própria Liga não defende uma perpetuação vitalícia dos benefícios fiscais. Esse é um bom princípio e eu queria aqui sublinhar, antes de entrar na parte das críticas e das reflexões que foram aqui deixadas. E sendo esta legislação maior e mais ampla, a verdade é que, de facto, a doença oncológica tem um grande impacto na Europa e em Portugal. É, aliás, a segunda causa de morte em Portugal. E, portanto, temos aqui uma situação sensível, não é? Em que todos percebemos hoje em dia que a medicina, a ciência tem evoluído, o que faz com que muitos dos cancros tenham hoje, não diremos uma cura, mas uma cura de tratamento, isto é, a capacidade para o doente prolongar a sua vida e ter uma vida com qualidade, e a expectativa de todos, mais até do que um desejo, a expectativa é que o cancro ou os cancros possam ser em breve tratados como é hoje a SIDA, que há alguns anos atrás era uma doença fatal e hoje é uma doença com tratamento de controle, onde é possível travar a sua evolução e fazer com que as pessoas vivam com toda a qualidade. A primeira questão que eu acho que importava que fosse aqui esclarecida, e era isso que eu também lhe pedia, é que aquilo que a Liga diz, os intervenientes dizem que não tendo havido uma alteração legislativa, há uma alteração da interpretação. E nós reconhecemos que a interpretação da AT mantém que no caso das incapacidades definitivas não há alteração nenhuma, e no caso das incapacidades que são alteradas por critérios administrativos, por critérios da tabela, mantém-se o benefício fiscal que é mais favorável ao utente, neste caso ao doente. E, portanto, a questão aqui que se coloca, que é uma questão que nós no Grupo Parlamentar do PS também compreendemos, é se alguém teve um grau de incapacidade inicial superior a 60% e um grau temporário, e na fase de reavaliação é-lhe atribuído um grau menor, isto é, por exemplo, 31%, não tem os 60% que a lei define para um conjunto de benefícios fiscais, e até coloca-se esta questão, foi a questão que eu coloquei também à Liga Portuguesa contra o Cancro, que é alguém que inicialmente tem 31% numa avaliação médica, não tem este benefício fiscal, mas a outra pessoa, que inicialmente teve 60%
e passou numa reavaliação até os mesmos 31%, mantinha-se o benefício fiscal, o que julgo que todos nós reconhecemos aqui alguma injustiça. A Liga fala-nos que há um histórico da doença, e é verdade, há um histórico de sofrimento, há um histórico de despesa, e a nossa expectativa é que na reavaliação que o Governo está a fazer do Decreto-Lei 201 de 2009, esta questão possa ser também ponderada. E, portanto, para lá de lhe pedir uma maior explicação e exposição sobre esta questão, da diferença de leitura e de interpretação, queria lhe pedir, Sr. Secretário de Estado, também, porque a Liga falou-nos de que tem recebido reclamações de sócios com respostas da Provedoria de Justiça. Aquilo que é o critério normal de relacionamento é que normalmente a Provedoria de Justiça não responde a queixas e reclamações sem interpelar a tutela. Essa Provedoria de Justiça também interpelou a tutela e se as respostas facultadas tranquilizaram a Provedoria de Justiça, se tem conhecimento de alguma resposta da Provedoria de Justiça em relação à interpretação que é feita pela AT. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Não estando o Grupo Parlamentar do PSD, esperamos que possa intervir no fim, se, entretanto, o Sr. Deputado Malo de Abreu puder comparecer. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor, tem a palavra. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado. E começava por aqui, que de facto a questão que estamos a discutir não é uma questão que diga respeito somente aos doentes oncológicos, é de facto muito mais abrangente, não só outras doenças, pessoas com deficiência no nosso país que acabam afetadas por esta alteração de despacho que na prática retiram direitos que estavam definidos no despacho anterior, não é? Porque este despacho vem alterar para o contrário aquilo que estava definido anteriormente. Mas sobre a questão de que não se aplica somente aos doentes oncológicos e tendo em conta uma afirmação que o Sr. Secretário de Estado fez no início da sua intervenção, o Sr. Secretário de Estado, sobre as questões das juntas médicas da avaliação de incapacidade, o que nós identificamos é que desde o início da pandemia, e nós expressámos sempre isso, a compreensão pelo facto dos médicos de saúde pública serem alocados ao combate à epidemia, ninguém colocou isso em causa, a verdade é que era necessário encontrar uma solução transitória, mas encontrar uma solução que permitisse a realização das juntas médicas, coisa que não aconteceu e coisa que continua a não dar a resposta necessária, porque ainda hoje há imensos doentes, continuamos a contatar a dizer que ainda não têm a sua junta médica marcada, mesmo o Governo já tem dito que foi criadas não sei quantas dezenas de juntas médicas. A verdade é que não está a funcionar. E a Assembleia da República interveio pela inação do Governo. E se aquilo que foi aprovado na Assembleia da República se dirigiu somente aos doentes oncológicos, foi porque os demais partidos não votaram as restantes propostas, porque a proposta do PCP resolvia para todos, não era só dirigida aos doentes oncológicos, por isso essa crítica é uma crítica que tem que fazer ao seu próprio partido, que rejeitou as propostas que o PCP apresentou e que permitia, de facto, resolver o problema de uma forma transitória, porque o pior que pode acontecer é a legislação prever um conjunto de direitos, porque isso não foi alterado, e as pessoas serem impedidas de poder aceder porque não têm uma avaliação da sua incapacidade, a poder aceder, naturalmente, aquelas que forem avaliadas com uma incapacidade superior a 60%. Mas, Sr. Secretário de Estado, a questão que lhe queria fazer relativamente a esta matéria é, tendo em conta que o Decreto-Lei, que é a base relativamente a esta matéria que estamos a discutir, o 291 de 2009, 12 de outubro, ou seja, tendo em conta que não houve alteração da legislação e do Decreto-Lei, porque é que há esta alteração do despacho e há esta reinterpretação? O que é que justificou? A resposta que o Sr. Secretário de Estado deu não é resposta, porque também antes do despacho já haveria doenças que, infelizmente, não é, pela sua evolução, permitiam uma melhor situação de saúde, mas os doentes continuavam a manter os direitos, ou seja, o tratamento mais favorável, dizendo assim, era aplicado em caso houvesse uma redução da avaliação da sua incapacidade, mesmo que essa não resultasse da alteração dos critérios pela alteração das tabelas. E esta
esta é que é a questão que não se compreende. Se o quadro legal é o mesmo, o que é que leva, por via de um despacho, a alterar uma situação que antes era possível, se mantinha, estes doentes mantinham essa possibilidade, mesmo reduzindo a sua incapacidade de poder manter os benefícios fiscais em termos de IRS e em termos de IUC, e agora não impede. Esta é que é a questão e que não há resposta relativamente a esta matéria. E a outra questão, para terminar, ainda tenho uns segundos, e a outra questão é se de facto, perante estas questões que estão a ser colocadas, se o Governo pondera repor a anterior situação, que era de facto de maior justiça, que era uma situação que permitia, protegia mais os doentes, porque mesmo um conjunto de doenças evoluindo para uma situação de doença crónica, continuam a ter naturalmente encargos sobre esses agregados familiares, é mais exigente do ponto de vista das despesas com saúde desses mesmos agregados familiares, e era uma forma de facto de proteger as pessoas nesta situação. Nós não estamos a falar de nenhuma alteração de legislação. Já terminou o seu tempo agora. agora. Aqui foi o entendimento por parte do Governo e é isso que não se compreende. Obrigada, Sra. Deputada. Estava-me a meter consigo porque disse que viu, tinha mais uns segundos. Mas terminei. Muito bem, muito bem. Passo agora à Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Eu penso que o Sr. Deputado Maloda Abreu agora é no fim. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu vou já tomar a vez, que é para não perder aqui o comboio. Bem, o Sr. Secretário de Estado, muito obrigada. Muito gosto em tê-lo aqui na Comissão, não é habitual. Nós temos frequent flyers, não é o seu caso, por isso é sempre um gosto receber caras novas. Em relação àquilo que estamos aqui a discutir, sim, tem toda a razão. O que está aqui em cima da mesa não afeta só os doentes oncológicos, mas isso de maneira nenhuma, eu acho que era essa também a sua perspectiva, minimiza o problema, pelo contrário, só o adensa naquilo que aqui estamos a discutir. E eu acho que percebi, não tenho completamente a certeza, mas acho que acompanhei a sua explicação, mas o que é certo é que desde 2009 que existe uma lei que vigora com um determinado entendimento e que aparentemente em 2019, em dezembro, o Ministério das Finanças teve uma iluminação diferente e entendo que deve fazer aqui uma clarificação. E para ser justa, acho eu consigo compreender que quando um determinado doente tem uma reavaliação que o recoloca abaixo dos 60%, por exemplo, para 50%, e por isso, com isso lhe são retirados um conjunto de direitos, isso de alguma forma é justo relativamente àqueles que tinham também essa incapacidade, por exemplo, de 50% e não tinham esses direitos. E, portanto, eu consigo compreender que há uma necessidade de justiça relativa que é frágil, mas que é preciso ser reposta. Mas também é verdade aquilo que disse a Sra. Deputada Paula Santos, que é o facto destes doentes clinicamente terem revista a sua situação do ponto de vista de incapacidade, não significa que pelo facto de agora terem uma doença que é crónica, não necessitem de algum tipo ainda de, vamos lhe chamar, apoios para simplificar. E, portanto, do meu ponto de vista, muito mais interessante e novamente justo do que uma circular, de alguma forma cega a estas questões, teria sido uma alteração à lei, de facto, não é? Que precavesse estas diferentes nuances. Percebo que é menos ágil fazer essa alteração, e até menos ágil do ponto de vista da receita fiscal, que é arrecadada mais depressa, mas talvez fosse o caminho mais correto de pensar nisto a fundo. E, portanto, eu de facto pergunto-me porque é que não foi feito desta maneira mais estruturada, porque aquilo que ouvimos no caso da Liga Portuguesa contra o Cancro é que esta alteração foi feita no final de 2019, portanto já teve impacto no ano fiscal de 2020 e no apuramento que está a ser feito agora, não foi comunicada às associações doentes e a autoridade tributária, que é bastante, eu sei que não havia nenhuma obrigação disso, mas dizem-nos que não, também não foi comunicada aos próprios e a autoridade tributária é particularmente diligente a comunicar com os contribuintes várias coisas, desde o sorteio da sorte até outras obrigações fiscais. Não vejo por que razão não foi colocado no site da autoridade tributária informação relativa a esta alteração para que as pessoas pudessem saber atempadamente, e acho que isso é uma falha que não lhe ficava mal
notar como melhoria para a frente. E a Liga Portuguesa contra o Cancro também nos diz, e o caso do Sr. Deputado Moisés Ferreira que aqui trouxe também, que houve aplicações diferenciadas porque os próprios serviços não estavam bem conscientes do que é que estava a acontecer, porque era de facto uma alteração àquilo que era a prática. E, portanto, pergunto-lhe duas coisas muito concretas. Qual foi o princípio, qual foi a nova luz que o Ministério, que a sua Secretaria de Estado teve para fazer esta alteração em 2019, 10 anos depois, e não o fazer por via de uma alteração à lei? E segundo, se reconhece que, apesar de tudo, mesmo mantendo a sua posição, que houve aqui alguma ineficiência na gestão do processo e que isto tem causado complicações na vida das pessoas. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Penso que não temos inscrições nem do PAN, nem do Chega. Portanto, volto ao Grupo Parlamentar do PSD. Se faz favor, Sr. Deputado Malo de Abreu. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Aprendo hoje nesta audição, em virtude de ter estado noutra, que o falar por último tem algumas condicionantes, se não muitas, ou por último ou depois de outros. Porque, no fundo, já foram aqui expostos grande parte dos argumentos que nós utilizaríamos e já foram feitas as perguntas que eu gostaria. É a sua vingança, Sra. Deputada. De qualquer modo, eu não quero deixar de, digamos assim, mais até de fazer perguntas que eu traria aqui, mas que foram feitas e comungo das que foram feitas e que eu ouvi. No fundo, de lhe fazer um apelo de que num momento destes, difícil, com doentes com estas características, se não é de pensar efetivamente no sofrimento destas pessoas e em tanto que há para fazer na área que Vossa Excelência tutela, mas tanto que há para fazer, porque é que haveremos de abordar desta forma um assunto deste melindre? Não deixando, naturalmente, de lhe fazer uma pergunta que nos interessa a nós que estamos na Comissão de Saúde, se esta foi uma iniciativa, se este despacho, que é uma iniciativa sua, foi tomada por si, pelo seu Ministério, digamos assim, ou se há aqui também uma concordância do Ministério da Saúde, e nomeadamente da Sra. Ministra da Saúde, em relação a este despacho que faz. Portanto, digamos, reiteramos, sem qualquer hesitação, as perguntas que foram feitas aqui, chamamos a atenção para a necessidade do Sr. Secretário de Estado ter em boa nota os danos, digamos, que podem ser causados por este seu despacho e saber da participação do Ministério da Saúde nesta sua iniciativa. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Malo de Abreu. Passo agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder e agora sim com tempo para poder esclarecer todas as questões. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Para compensar esse sentimento do Sr. Deputado Malo de Abreu, e como o Sr. Deputado é de Coimbra como eu vou dar primazia a um concidadão e começar por si. Sr. Deputado, eu sei que não o disse com essa intenção, mas seguramente que nenhum membro do Governo faz nenhum despacho para causar dano a quem quer que seja. E seguramente que podemos ter diferentes perspectivas sobre aquilo que é a defesa do interesse público e, portanto, as opções políticas, mas seguramente que não é para causar dano. E, sim, é mais fácil para quem está no Governo só fazer coisas que sejam simpáticas. É verdade. Aliás, devo-lhe dizer uma coisa, que é o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais normalmente não tem coisas simpáticas para dizer, porque normalmente, lá está, ninguém gosta de pagar impostos, mesmo quando se baixa impostos, posso-lhe dar a certeza que isso é sempre. Mas, voltando ao tema. Este é um tema muito sensível e, como eu há pouco dizia, não é um tema exclusivo dos doentes oncológicos. Este é um tema de todos aqueles que têm uma determinada patologia ou que têm um determinado evento, um acidente, e que, por causa desse evento, têm uma consequência que depois lhes determina uma incapacidade e essa incapacidade pode ser fiscalmente relevante. O que é que nós estamos a falar do fiscalmente relevante em sede de IRS? Senhora Deputada Paula Santos, eu acho que isto também é muito relevante.
Estamos a falar de abatimento ao rendimento, seja na categoria A, na B ou nas pensões, ou seja, independentemente da capacidade contributiva de um determinado contribuinte. E, portanto, aquilo que... porque é que é considerada, para efeitos de IRS, uma incapacidade? É exatamente porque determinado paciente fica mais limitado para obter os seus rendimentos de trabalho. E por isso é que eu estou a dizer, se a incapacidade decorrer de uma situação clínica irreversível, ela é definitiva e, por isso, não tem que esse paciente não tem que se sujeitar a novas reavaliações. Mas se os médicos definem que aquela situação que naquela altura gerou aquela incapacidade que é fiscalmente relevante, mas que depois tem uma evolução positiva, que faz com que determinada pessoa possa, mais tarde, apesar de ter tido aquele evento, não ter um grau de incapacidade para o trabalho e, por isso, não se justificar esse abatimento, é esta que é a lógica. E é por isso que, por exemplo, eu vou-lhe dar... não pensem, assim como eu não interpreto de forma que seja demagogia estarem a colocar a questão das doenças oncológicas, não interpretem demagogia aquilo que eu vou dizer agora. A senhora deputada Paula Santos, para se enquadrar melhor os exemplos que está a fazer, eu vou-lhe dar um exemplo académico. Imagine um contribuinte que ganha 150 mil euros por ano e que tem um cancro na mama. E outro contribuinte que ganha 40 mil euros por ano e tem um cancro na mama. No dia em que foram os dois a uma junta médica, no mesmo dia, ao de 150 mil euros, deram-lhe uma incapacidade de 61%. Ao de 40 mil euros, deram-lhe uma incapacidade de 50%. Significa que o contribuinte de 150 mil euros vai ter um abatimento ao rendimento para o resto da vida, nessa interpretação que se está a defender, e significa que o contribuinte de 40 mil euros não tem acesso a esse abatimento. 5 anos depois, os mesmos contribuintes foram fazer a mesma junta médica. O que ganha 150 mil euros passou a uma incapacidade de 50% e o de 40 mil euros mantém a incapacidade de 50 mil euros. O de 40 mil euros continua sem acesso ao benefício fiscal, mas segundo aquilo que os senhores deputados estão aqui a dizer que o meu despacho altera, este contribuinte ganha 150 mil euros porque tinha esta avaliação de 61% e, apesar da evolução da situação clínica, mantém indefinidamente o seu benefício fiscal. Isto, do meu ponto de vista, é injusto do ponto de vista do sistema. Agora, se o contribuinte de 150 mil euros ou de 40 mil viu a alteração da sua incapacidade apenas por efeitos da aplicação burocrática, entre aspas, e não levem mal esta expressão, da alteração de critérios da tabela, aí sim aplica-se aquilo que está na lei, que é o tratamento mais favorável. Senhoras e senhores deputados, o despacho que eu fiz em 2019, em final de 2019, decorreu de um conjunto de apreciações que foram sendo feitas sobre esta matéria. Os senhores deputados identificam, e bem, eu aliás responsabilizo-me por isso, que muitas vezes há interpretações diferentes em diferentes serviços de finanças face à informação que é dada no balcão. E isso decorre quando temos uma organização com 11 mil trabalhadores, com mais de 300 postos, é normal, isso pode acontecer. E é por isso que existem estes ofícios circulados. Estes ofícios circulados, que muitas vezes são objeto de despacho do membro do Governo, e este foi, são exatamente para uniformizar aquilo que é a atuação da administração fiscal em todo o país, para evitar exatamente essas informações que as senhoras e senhores deputados têm relatos e que eu terei que dizer, que tenderei a dizer que são relatos verdadeiros, porque eu também os tenho.
Portanto, estes ofícios circulados não servem para alterar a lei, esses ofícios circulados servem para uniformizar a posição da administração perante a lei. E foi perante aquilo que foi a evolução de vários entendimentos, de várias situações, de jurisprudência também de tribunais, que em 2016 começou a ser feito um conjunto de pareceres e de apreciações da administração fiscal, que terminou em colocar à minha consideração este entendimento, que eu concordei, e, Sr. Deputado Maldonado Abreu, o Ministério da Saúde não interveio neste processo porque não tinha de intervir, mas, antes de validar definitivamente este processo, coloquei à consideração da Sra. Secretária de Estado para a inclusão das pessoas com deficiência, exatamente que confirmou que é este o entendimento, e tal como a Provedoria de Justiça nos respondeu de que saudar-se-ia uma clarificação do texto da lei, nós temos em processo legislativo exatamente para que não restem dúvidas de que quando se está a falar do tratamento mais favorável, o tratamento mais favorável é para situações em que não há evolução da situação clínica, porque se não fosse assim, gerávamos situações como aquela situação académica que eu aqui coloquei. Agora, o que está também salvaguardado é que, se a validade é de 5 anos, independentemente ainda que eu faça a reavaliação antes, aquilo que são direitos já adquiridos, e é nessa circunstância que se interpreta, são naturalmente mantidos. Por isso, aquilo portanto, o despacho, o ofício circulado é publicado, já agora eu próprio confirmei, mas ele é publicado como todos os ofícios circulados. A Liga Portuguesa contra o Cancro teve ocasião de me endereçar uma exposição a 16 de outubro de 2020. Eu pedi à autoridade tributária para preparar uma resposta, concordei com essa resposta e o meu despacho de 9 de dezembro é visto como meu acordo relativamente à resposta que estava preparada, transmite-se à AT para resposta direta ao interessado, e a AT, quando endereçou a resposta à Liga Portuguesa contra o Cancro, disse, na sequência da exposição que fez ao Secretário de Estado. Portanto, percebo e acho que a Liga Portuguesa contra o Cancro tem muito trabalho feito em muitos domínios, portanto, tenho todo o respeito pelo trabalho, não concordo com a forma como estão a interpretar por esta razão que aqui expus. Acho que temos vantagem em que fique absolutamente claro no texto da lei que é o espírito da lei, que me parece que, aliás, é o adequado, e este é um tema, o tema das incapacidades fiscalmente relevantes. Há outro tema que, evidentemente, que temos que todos olhar, e eu sei que o Secretário de Estado Adjunto e da Saúde o está a fazer, que tem a ver exatamente com a questão dos atestados e dos atestados multiuso e do funcionamento das juntas médicas, porque, aliás, do ponto de vista da autoridade tributária, já agora deixem-me partilhar, senhoras e senhores deputados, a alteração que foi feita é evidentemente que, do regime transitório, eu percebo que é com bom, que é com bom propósito, mas, por exemplo, do ponto de vista do funcionamento prático com a autoridade tributária é muito difícil, porque eu próprio já vi uma multiplicidade de atestados que agora são entregues em papel, quando nós estávamos a fazer e estamos a desenvolver com a Direção-Geral da Saúde uma plataforma eletrónica de comunicação direta de dados, e por isso, lá está, é um regime transitório e há de ser corrigido. Nós temos muito para melhorar aí, do ponto de vista, seguramente, da rapidez das juntas médicas. Às vezes, e penso que os senhores deputados também têm esse relato, do próprio resultado de cada uma das juntas médicas, porque muitas vezes é isso que os pacientes também se queixam, e do reporte da informação, ou seja, nós não devemos onerar tanto os contribuintes, por isso é que estamos a desenvolver essa solução, que é, em vez de terem que entregar o atestado à autoridade tributária, que isso possa ser feito de forma direta entre a Direção-Geral da Saúde e a autoridade tributária. Pronto, mas isso implica uma estabilidade em termos de modelos de reporte, que, por exemplo, este regime transitório não tem, mas que seguramente será melhorado.
Senhores deputados, eu procurei, Senhora Presidente, esclarecer o ponto. Percebo a delicadeza da situação, mas peço também aos senhores deputados que possam fazer a mesma reflexão que eu fiz e que conduziu a, com base na experiência e com base nas interpretações, com base em decisões também dos tribunais, fazer aquilo que é a interpretação que decorre da lei. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Secretário de Estado, pelos esclarecimentos. No entanto, ainda dispomos de mais uma ronda para um esclarecimento final, para depois de passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado. Mas, antes disso, tenho o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Susana Amador. Eu peço alguma contenção, visto que 1 minuto a cada um, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Serei então breve. Sr. Secretário de Estado, quero agradecer os esclarecimentos que aqui deixou e, como referiu, estamos perante uma questão que é sensível, que é delicada, que se prende com doenças graves, que se prende com incapacidades, com perdas associadas de benefícios em função, felizmente, da evolução positiva de algumas dessas situações e, como tal, precisa de claridade, de segurança jurídica e de objetividade. Esta questão, em particular, levantou e suscitou dificuldades de interpretação por parte da Liga e por parte de um conjunto de entidades e, por isso, o apelo que deixo é que essa claridade, segurança e objetividade possa fazer-se mediante maior divulgação, maior informação no site da ATI e noutros meios e noutros canais, para que não haja interpretações casuísticas e para que não haja, digamos, em cima desta questão, mais camadas de questões complexas para resolver. Porque este assunto, e termino com isto, tem uma dimensão clínica, uma dimensão social, uma dimensão fiscal e uma dimensão jurídica. Portanto, são aqui 4 dimensões e que é importante que todas estejam, elas, articuladas e esclarecidas para que esta situação possa causar a menor perturbação. Até porque ela surge numa conjuntura difícil, de um ponto de vista coletivo. Estamos ainda a viver uma pandemia, provocou, de facto, disrupções e questões complexas no SNS e provoca, obviamente, ansiedades psicológicas e físicas à população em geral. E, portanto, toda essa conjuntura, digamos, que não favorece situações como esta que agora também se colocam. E, por isso, a informação é fundamental para que possamos, nestas 4 dimensões que referi, não deixar qualquer tipo de sombra de dúvida e esperando, obviamente, que a legislação em curso e as alterações em curso possam resolver as questões como desejamos, com mais simplificação, com mais celeridade, com desmaterialização, para servirmos melhor as pessoas, porque é essa a função da política, aspirar à realização das pessoas. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Malo da Abreu, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Talvez começar por agradecer esta cortesia de sermos de Coimbra e que eu costumo utilizar muitas vezes e, portanto, o que nos dificulta às vezes até podermos confrontar algumas questões. Mas não é por isso que o deixaremos de fazer naturalmente da forma como sabemos fazer. Há aqui um confronto, de facto, na nossa vetusta universidade entre a Escola Médica e a Escola Jurídica, a Escola de Direito, a enorme Escola de Direito de Coimbra, tanto mais que o Presidente da Liga é da Escola de Medicina de Coimbra. Agora, como vai consultar o Secretário de Estado do Adjunto e da Saúde, que também é da Escola Médica de Coimbra, nós entendemos, nós estamos muito do lado da Liga nesta questão e, portanto, não deixaremos de estar e não é demagogicamente que o estamos. Apesar do exemplo, também considero que o exemplo que deu, apesar de parecer demagógico, não é demagógico, é o exemplo que poderia dar aqui e nós compreendemos isso. E não é por sermos de Coimbra que eu compreendo. Mas, de qualquer modo, e esta questão é uma questão muito sensível, também temos a perfeita noção disso, mas uma questão muito sensível. E não queremos levar isto para transformar isto numa questão partidária, de luta partidária, digamos assim, mas, de qualquer modo, é uma questão política e da política. E, sendo uma questão política e da política, eu queria dizer-lhe o seguinte, porque é isto que eu quero registar, é que nem no tempo da Troika se chegou tão longe nesta questão. Eu diria que o Sr. Secretário de Estado, nesta questão em concreto, foi para além da Troika. E no fundo, qual seria a posição do PS se estivesse hoje na oposição
E se estivesse sentado aqui onde eu estou hoje, qual seria a posição do PS perante uma questão desta natureza? Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado, mais uma vez. O Sr. Secretário de Estado disse que nenhum Secretário de Estado quer fazer ou faz despachos com o intuito de prejudicar deliberadamente as pessoas. E nós não pomos isso em causa, aliás, não estávamos a fazer esse juízo de valor. Aquilo que estávamos a dizer é que, embora a intenção não seja obviamente essa, este despacho está a prejudicar pessoas. É a consequência prática, pronto. Podia não ser o objetivo, podia não ser a intenção, mas está a ser a consequência prática. Nós enfim, inúmeros e-mails que recebemos de pessoas que durante este ano e no final do ano passado perderam o acesso a benefícios. Enfim, nós não pedimos propriamente o IRS às pessoas que nos escrevem e-mails, mas eu apostaria que, se calhar, a totalidade deles não são contribuintes de 150 mil euros. Uma coisa que eu tenho a certeza é ninguém está a pedir que os benefícios sejam perpétuos. Aquilo que dizem é, apesar de eu ter tido uma revisão em baixa da incapacidade, eu continuo a ter consequências da doença. E, portanto, enquanto tenho consequências da doença, deveria, pelo menos, vigorar aquilo que vigorou durante muito tempo, que era o princípio da avaliação mais favorável. E nós estamos de acordo com isso. Isto não é perpetuar benefícios numa situação que pode ser temporária, periódica ou já estar resolvida. Nós estamos a falar de muitas situações que ainda não estão resolvidas do ponto de vista de saúde e muito menos resolvidas do ponto de vista socioeconómico e, portanto, qual era o problema de manter a avaliação mais favorável até uma próxima reavaliação? Não estou a ver problema nenhum nisso, vejo imensos problemas na reinterpretação que existiu e nas consequências dessa reinterpretação. Terminando, Sr. Deputado do Partido Socialista, disse bem que é preciso, para terminar, disse bem que é preciso segurança jurídica. Isso é tudo o que não existe neste processo. Porque há pessoas, como eu há pouco referi, que foram informadas na hora, que perderam todos os direitos que tinham, apesar de terem sido informadas em contrário por parte da repartição das finanças. Obrigado. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Só para reiterar o seguinte. De facto, com esta alteração de despacho e esta reinterpretação, aquilo que nos tem chegado é, de facto, muitos cidadãos que se dizem que foram prejudicados e que foram penalizados por esta reinterpretação. E eu creio que, perante isso, não podemos ficar... É preciso, de facto, perceber e é preciso, de facto, corrigir as injustiças que estejam aqui presentes. A legislação mantém-se, como referimos, não foi alterada. O que foi alterado foi o entendimento relativamente a esta matéria. E aquilo que nos parece é, de facto, que há aqui vários cidadãos, não só com doenças oncológicas, que acabam penalizados com esta reinterpretação. Eu gostaria só de acrescentar o seguinte, que se prende com toda esta problemática em torno das juntas médicas e da avaliação de incapacidades, não sei diretamente a responsabilidade do Sr. Secretário de Estado, mas a verdade é que mesmo essa referência que fez da procura de um novo procedimento, que obviamente tudo aquilo que facilite a vida das pessoas é bem-vindo, mas a verdade é que, apesar das promessas, ele ainda não está no terreno, mas a questão não é essa. A questão é que no terreno não está a ser dada a resposta necessária aos utentes. Já havia atrasos antes da epidemia e com a epidemia a situação agravou-se. E aquilo que não podemos ter é, de facto, pessoas que, por via da sua doença, muitas delas provavelmente até terão uma avaliação de incapacidade superior a 60%, não sabemos, obviamente que a Junta Médica é que definirá qual é que é a avaliação, não estamos a querer dizer que todos têm, não é isso, e que, como não se está a realizar, nem foram tomadas medidas para assegurar medidas, de facto, que resolvam os problemas, a verdade é que esses cidadãos também estão impedidos de ter acesso a um conjunto de direitos. Senhora Deputada. Estavam a usufruir desses mesmos direitos. E isso não está a acontecer neste momento.
Senhora Deputada Ana Rita Bessa, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. O Sr. Secretário de Estado, com certeza que não tem, obviamente, nenhuma intenção de causar dano às pessoas, não é isso que o mobiliza naturalmente, mas a alteração que fez tem uma intenção, na sua perspectiva, que é de, calibrar a justiça que, no seu entendimento, não estava, no seu entendimento, apoiado por outros dados, não estava a existir. Portanto, sim, há uma intenção e há uma consequência. E do nosso ponto de vista, a consequência foi mal gerida na forma como foi executada. Eu consigo compreender que é um petroleiro muito grande, numa analogia que vai ficar em desuso rapidamente, mas é um petroleiro muito grande e que é complicado fazer chegar a toda a gente da mesma maneira a informação, mas também acho que não foi só um problema de execução. Acho que a forma como foi feita, sem uma alteração à lei, com um bocadinho mais de detalhe, fez com que se criassem outro tipo de injustiças em relação àqueles que perderam os direitos. E, finalmente, só uma nota que não posso deixar de fazer. O Sr. Secretário de Estado trouxe aqui um exemplo mais pungente, em que trouxe diferentes níveis de rendimento para ser mais ilustrativo aquilo que está a falar. Mas eu acho que são dois planos separados e acho que é justo também que o diga. Uma coisa é a avaliação clínica do grau de incapacidade que determina um conjunto de consequências, outra coisa é a forma como se organizam as consequências fiscais dessa avaliação clínica. E são dois assuntos separados. Eu percebo que seja mais gráfico de falar nos 150 mil euros vezes os 50 mil, mas não é relevante para o que aqui estamos a discutir. É relevante para as suas contas, é relevante para as contas de todos os contribuintes, mas são matérias separadas que convém não misturar aqui nestes dois planos. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Não temos mais inscrições, portanto, Sr. Secretário de Estado, para responder, faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Agora, continuando com o critério geográfico, vou para o Distrito de Setúbal e para a Sra. Deputada Paula Santos, minha vizinha no Seixal, e para dizer o seguinte: é verdade que nós temos consciência que muitas vezes podem existir situações em que, por um atraso de uma junta médica, que não é de agora, a pandemia agravou efetivamente, por atraso pode acontecer que um determinado contribuinte no ano em concreto não tenha ainda a sua avaliação e por isso não consiga apresentar a prova. Portanto, aquilo que está instituído na autoridade tributária é que esse contribuinte, assim que tenha esse atestado, pode apresentar uma declaração de substituição sem pagamento de coima e faz a reliquidação do IRS. Eu não estou a dizer que isto é a solução perfeita, estou a dizer que, no limite, quando acontece, e estou a dizer, porque não participo diretamente, mas acompanho essa informação de que as juntas médicas, a constituição das juntas médicas tem sido um tema já antes da pandemia e que se agravou com a pandemia, mas queria dizer que quando há um atraso decorrente de não se ter realizado essa junta médica, há sempre, do ponto de vista fiscal, a situação é corrigida sem nenhuma penalidade para o contribuinte. Agora, sim, temos que trabalhar nessa simplificação. E a Sra. Deputada Ana Rita Bessa tem razão no ponto de dizer que é indiferente, lá está, eu concordo muito, é indiferente se ganha X, Y ou Z, só foi ilustrativo para dizer isto, que é, mesmo duas pessoas com a mesma patologia podem ter em diferentes juntas médicas grau de avaliação de incapacidade diferente. Portanto, este tema deve ser avaliado no seu conjunto. Agora, quando estamos a falar do sistema fiscal, não é à parte, estamos a falar do sistema fiscal, quando estamos a falar de benefícios fiscais, esses benefícios fiscais constituem derrogações que representam despesa fiscal que é suportada por todos. E é nessa perspectiva que nós não olhamos para a perspectiva dos números, de maior ou menor arrecadação de receita, é perceber se o que o legislador quis, porque aquilo que nós devemos fazer na interpretação da lei é perceber, é ter a interpretação da lei de acordo com a letra da lei, mas também de acordo com o espírito da lei e pensar e presumir que o legislador adotou sempre as melhores soluções.
O Sr. Deputado Moisés Ferreira colocou um tema que é verdade e que é o seguinte: não é pelo facto de um determinado doente, que entretanto teve a sua evolução clínica, que deixe pura e simplesmente de ter consequências do ponto de vista também financeiro decorrentes da sua situação clínica. Ou seja, o que o Sr. Deputado está a querer dizer, pareceu-me, e bem, é que não é pelo facto de eu ter melhorado a minha situação clínica que eu não continuo a ter despesas associadas a essa mesma situação clínica. E do ponto de vista daquilo que é o funcionamento do IRS, essa situação é tratada em sede de deduções de despesas de saúde, enquanto que este benefício fiscal é exatamente para compensar uma maior incapacidade que tem para produzir rendimentos do trabalho. Pronto, e é isso que queria tentar ilustrar. Portanto, essa preocupação, ou seja, não é por um doente, que em determinada altura era um doente oncológico, que tem uma evolução, não é por essa evolução lhe ser menos incapacitante 6 ou 7 anos depois, que essa pessoa não tem fazer mais exames regulares, ter outro tipo de cuidados. Portanto, essas despesas suplementares, o sistema fiscal, como responde, é através das deduções de despesas de saúde em sede de IRS. Portanto, aquilo que há, Srs. Deputados, aqui não é uma questão, e o Sr. Deputado Malo de Abreu, agradeço-lhe porque partilho consigo totalmente essa posição. Isto não é uma questão partidária, não é uma questão da A ou B, e mais, não é uma questão de dar ou não dar razão à Liga. Eu acho que, volto a dizer, acho que a Liga Portuguesa contra o Cancro faz um trabalho muito relevante, não apenas do ponto de vista da defesa dos interesses, dos interesses legítimos dos doentes, mas também de apoio às suas famílias. Aqui não há uma alteração à lei, porque, sinceramente, essa alteração pode ser necessária para clarificar, mas a lei foi, ao longo destes 9 anos, diz o mesmo. Diz o mesmo. E aquilo que podemos discutir, eventualmente, noutro campo da moeda é: será que não estivemos, não me interpretem mal, será que não estivemos a conceder indevidamente benefícios a quem não precisava em determinada altura por ter uma interpretação que se calhar não é a mais adequada? Portanto, é essa questão que eu acho que também se deve valorizar. Agora, se podemos gerir melhor estes processos, podemos sempre gerir melhor os processos. Nós fizemos, como digo, nós validámos previamente a interpretação e pareceu-nos que era correta. Os ofícios circulados são publicitados exatamente para conhecimento da generalidade das pessoas e são feitos exatamente para uniformizar a atuação da administração fiscal. Agora, eu também tenho que também tenho aqui de defender os funcionários da autoridade, defender nestes termos, que é, eu também percebo os funcionários da autoridade tributária, porque nós todos, e quando eu dizer nós todos, poder político, seja o Governo, seja a Assembleia da República, legislamos muito em matéria fiscal e em matéria procedimental. E os funcionários têm que acompanhar todas essas alterações. E não há alterações mais importantes que outras, mas eu também tenho que os defender, porque é possível que um funcionário de um determinado serviço de finanças, habituado com uma determinada rotina, possa não ter tido presente determinado tema. Mas pronto, eu queria agradecer às senhoras e senhores deputados a oportunidade que me deram de vir à Comissão de Saúde, dizer, senhores deputados, que da nossa parte, do Governo, nós estamos sempre disponíveis para, em conjunto com o Governo, entrar nos processos de trabalho que possam resolver as situações de forma estrutural. E, portanto, seja no âmbito da iniciativa legislativa que o Ministério da Saúde tem, seja no âmbito das reflexões que aqui tiverem, estaremos sempre disponíveis para participar em processos que melhorem a situação das pessoas e que criem um sistema que seja um sistema justo para todos. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Também da nossa parte agradecemos a sua disponibilidade. Também estamos disponíveis, sem nunca perdermos o nosso espírito crítico, a nossa competência, que é também de fiscalização, como muito bem sabe.
mas disponha da Comissão Parlamentar de Saúde. Teremos outras oportunidades, obviamente, mas foi um prazer e agradecer-lhe que de forma tão responsável como fez os esclarecimentos todos hoje nesta audição. Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Senhoras e senhores deputados, não se ausentem, vamos continuar a nossa reunião.